Vamos abrir a palavra do Senhor, dando continuidade às nossas exposições bíblicas aqui na nossa igreja. Nós vamos continuar então a partir de Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8 é o texto da Escritura que nós estamos expondo. Nós vimos já até a terceira praga e a partir de hoje, ou hoje ainda, nós vamos ver a quarta e a quinta praga. Isso está lá em Êxodo capítulo 8, do verso 20 até o final do capítulo 8 e 9, versículo 7. Então, começando do capítulo 8, versículo 20 de Êxodo. Estamos então na sequência expositiva, 3 exposições em Êxodo, 1 exposição em Salmo. 3 exposições em Êxodo, 1 exposição em Salmo. Então hoje nós vamos expor mais uma porção desta maravilhosa palavra do Senhor, essa narrativa extraordinária que Deus, por meio do seu servo, o profeta Moisés, nos legou. Diz assim a santa palavra do Senhor, Êxodo capítulo 8, versículo 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixai o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas e nas casas dos egípcios. Se encherão destes enxames, e saberão a terra, e encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio da terra, desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas de seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Clamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: ide, ofereceis sacrifícios a vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no meu campo, ou que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém
do rebanho de Israel não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Amém. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, essa santa lei que está diante dos nossos olhos. Obrigado porque aprove a Ti nos deixar este legado maravilhoso que é a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque pela pena de Moisés, nós temos hoje, ó Pai, a ação do Espírito Santo, ou o legado da ação do Espírito Santo na história da humanidade, em particular na história do Teu povo, trazendo-nos instruções e mostrando-nos o quanto Deus é poderoso e capaz de fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe agora que tomaremos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe agora que queremos aprender, ouviremos a santa mensagem do Senhor. Que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, a fim de que eu fale a Tua palavra e somente ela, Senhor. E o Teu povo aqui nessa noite venha a ser tocado por esta palavra, venha a ser transformado por ela em nome de Jesus. Abençoa aqueles que nos assistem também de casa, que o Senhor os visite com graça, misericórdia, compaixão, concedendo-lhes a misericórdia, a graça de poderem compreender a Tua palavra, Senhor, e serem edificados também. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quem é da década de 80, 90, com certeza lembra da música de Eric Clapton, Tears in Heaven, né? Seria Lágrimas no Céu ou no Paraíso. Ele escreveu aquela música por ocasião da perda do seu filho, seu garoto, né? Ainda criança, se não me engano, 3 anos. Ele estava lá no 53º andar, em um arranha-céu em Nova York, na casa com sua mãe, quando um zelador tirou o vidro da janela. A criança, com sua curiosidade, foi brincar e caiu do 53º andar daquele prédio. Foi aí então que Eric Clapton escreveu essa música, Lágrimas no Paraíso, com muita saudade, obviamente, do seu filho. E ele, por muito tempo, cantava essa música e fez milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro chorarem. Ele mesmo chorou várias vezes. Eu, muitas vezes, me emocionei ouvindo essa música de Eric Clapton ainda na minha infância. A tal ponto de que ele mesmo decidiu, em 2004, não cantar mais essa música de jeito nenhum. Com, pelo menos, aquele sentimento de tristeza. Porque ele acreditava que todas as vezes que ele cantava essa música, vinha aquele sentimento de tristeza profunda no seu coração. Então, em 2017, ele voltou a cantar, mas ele acredita que está cantando agora de uma maneira muito mais tranquila. Mas onde eu quero chegar com essa história, por que eu contei ela aqui no início, é que, irmãos, proteger filhos, cuidar de pessoas é uma tarefa muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu tendo agora a noção com o João Mateus em casa, o quanto essa tarefa é difícil, porque a gente tenta protegê-lo e tem as dificuldades para que a gente consiga executar isso de maneira plena. Eu viro as costas e o menino bota um sabonete na boca, né? E quando acontecem coisas mais terríveis, como essa do Connor, né? O garoto, filho do Eric Clapton, coisa muito mais desastrosa, né? Deixa a gente muito mais alerta. E deixa a gente se perguntando, como eu poderia trazer proteção para mim, para minha casa, para minha família? Olha, isso aconteceu naquele indivíduo na casa daquele indivíduo que fora considerado o segundo guitarrista mais famoso do mundo. Aconteceu na casa dele. Isso pode acontecer na casa de qualquer um de nós. Às vezes você está, eu estou num apartamento fechado, nada disso poderia acontecer comigo. Irmãos, o Salmo é direto e muito preciso quando diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Deus precisa separar você e guardar dos inimigos para que você não seja destruído.
eu vou lutar pela proteção do meu filho, eu vou fazer de tudo para que ele seja protegido das tentações, do pecado, de todo mal, mas eu não tenho dúvida de que, em última análise, quem protege e separa ele é o único soberano Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo, nosso Senhor, o guarda de Israel. Nessa noite eu queria falar sobre separação, uma santa separação que Deus faz para proteger o seu povo. Dos diversos perigos da vida, sim, mas entre eles, Deus separa o seu povo da sua própria ira. Pela primeira vez você percebe aqui nas pragas, e aí já respondendo uma pergunta que o irmão Célio fez para mim, ele me mandou uma mensagem: pastor, as pragas também chegavam na casa do povo de Israel? Algumas consequências das pragas? Sim. Por exemplo, quando é transformada a água em sangue, obviamente, aquilo tem uma consequência também para o povo de Israel, impactando principalmente os egípcios. Mas quando chega na quarta praga, já vai sendo colocado um elemento redentivo, protetor, muito claro aqui no texto, na narrativa de Moisés, que é a proteção, a separação. Deus separa um povo para protegê-los e preservá-los. Isso vai até a última praga, quando Deus proteger os primogênitos de Israel, para que eles não morram juntos com os primogênitos dos egípcios. Então você percebe que o elemento aqui, proteção, ele é um elemento redentivo. O elemento separação, e essa palavra no hebraico, a palavra kadosh, no hebraico ela significa separar. Deus separou um povo para preservá-lo, para protegê-lo. E Deus, mais do que eu e você, e do que qualquer outra pessoa, sabe proteger. E das mãos de Deus ninguém pode escapar. Das mãos de Deus ninguém arranca. Quando Deus protege, ninguém é capaz de ferir. O que nós temos aqui então é a santa proteção de Deus, separando o seu povo da sua própria ira, desviando-os da sua própria ira. Você percebe que Deus, nesse texto aqui, ele vem desenvolvendo, né, a sua soberania, ou a informação da sua soberania de maneira muito clara. Quando ele diz o seguinte, desde o início: olha, vai lá, Moisés diz a Faraó que eu quero libertar o meu povo. Se ele não deixar, eu vou destruir todo mundo, toda a casa de Israel. Ele, na verdade, ele diz assim: se ele não libertar o meu primogênito, eu mato o primogênito dele. Se ele não libertar o meu filho, Israel, que é o filho do Senhor, ele diz: eu vou matar o filho de Faraó. É assim que Deus diz. Mas Deus disse claramente: Moisés, Faraó não vai ouvir. Então Deus mostra a sua glória, o seu poder extraordinário aqui, mandando praga, e Faraó nem que queira consegue libertar aquele povo. Então Deus mostra o seu poder, a sua glória. Se você tem dúvida disso, está lá em Romanos, eu li no último sermão, Romanos capítulo 9, quando Deus disse assim, Paulo citando, né, no período de Moisés, né, o período de Moisés, ele disse o seguinte: foi isso que Deus disse a Faraó. Para que Deus levantou Faraó? Para levantar nele o poder do Senhor, o poder dele mesmo, para mostrar o quanto ele pode endurecer o coração de quem ele quiser. Então cada uma dessas pragas tem um convite para que a pessoa se arrependa, para que Faraó se arrependa, mas ele não se arrepende. E é então que, quando Deus lançar a sua ira agora, as suas pragas, ele vai começar agora a preservar o seu povo. Todos aqueles que tiverem gozem serão preservados. Todos aqueles que tiverem em Cristo Jesus são preservados, aplicando para os nossos dias. Obviamente, essa história toda, essa narrativa toda aponta para o Redentor. Não somente no final, mas desde o início. Cristo é a nossa preservação. Não morrerá aquele que tiver em Cristo, assim como não morria e não recebia a praga aquele que estivesse em Gósen. Naquela cidade que Deus, por providência e não por coincidência, lá atrás, em Gênesis 46, tinha dado para os filhos de Israel. Uma cidade onde eles seriam protegidos pelo Senhor. Deus separa aquele povo, porque dentro do Império Egípcio, eles são separados em uma terra para receberem a santa proteção do Senhor. Ali, Deus é um pai que não tira o olho dos seus filhos. E ele protege. De quê? Vamos ver, então, de que ele nos protege a partir do versículo de número 20 do capítulo 8. Vamos lá. Quarta praga. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas.
Aqui começa uma nova sequência de pragas, né? A primeira praga começou desse jeito, se você não percebeu. A primeira praga ela começa exatamente assim. Quando o faraó sair, está lá no capítulo 7, versículo 15, você vai perceber isso, né? A primeira praga vai ter com o faraó pela manhã, ele sairá às águas. Agora, você tem a mesma informação aqui colocada no capítulo 8, versículo 20. Disse o Senhor mais a Moisés: levanta-te pela manhã, cedo e apresenta-te a faraó. Eis que ele sairá às águas. Lembra que ele é idólatra, que ele vai lá para adorar a Iemanjá dele naquele período lá, né? O Nilo era realmente um deus para os egípcios. Então o faraó sai para adorar os seus ídolos, e Deus vai destruindo cada um dos ídolos. Você percebe que Deus destrói os ídolos da água. Ele faz isso transformando a água em sangue e também fazendo da água brotar as rãs. Deus amaldiçoa a terra, o pó da terra é transformado em piolho, não são piolhos ali que você percebe, no último sermão nós vimos isso. E agora Deus também está jogando praga no ar, também, que são as moscas, esses insetos que voam, que são tão danosos para nós, né? E aí então você percebe que ele diz, olha, mais uma vez, vai lá, ele começa uma sequência de praga, 3 em 3, agora ele vai começar uma nova sequência dizendo o seguinte: vai ter com aquele idólatra novamente. E fala a verdade de Deus para ele. E a verdade é a seguinte: apresenta-te a faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor. Então ele vai adorar, mas você dá um recado do Deus vivo para ele. Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Aqui você já vê uma separação santa de Deus. Ele diz, e eu frisei isso no último sermão, né? Liberta, ou deixa o meu povo para que ele me sirva. Né? A ideia de culto, serviço, né? Esse povo, eu quero libertá-lo para que eles me sirvam, eles adorem a Deus, para que eles trabalhem para o Senhor, não trabalhem mais para os seus ídolos, né? Antes você usava o seu corpo para a idolatria, disse Paulo, agora você usa e utiliza para Deus. Antes de você ser um adorador de Deus, você era adorador de quem, né? O que você fazia com o seu corpo? Agora você adora a Deus, agora você vai cultuar o Senhor. Isso é transformação, isso é regeneração, isso é conversão. Deus separa um povo para adorá-lo. Lembre-se que o povo está no Egito, mas Deus disse, não, eu quero um povo separado para que me adore. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos separados adorando ao Deus vivo. Enquanto o mundo sai para adorar as suas Iemanjá, os seus ídolos, né? Os diversos que tem hoje, talvez o ídolo do futebol. Não é pecado assistir futebol, mas pode se tornar quando isso substitui o tempo de adoração a Deus, né? Me lembro que em Copas do Mundo ou em finais de campeonatos de times, de clubes, que as pessoas substituem o dia do Senhor para assistir os seus jogos. Ou até mesmo dizer o seguinte, não, eu quero dormir um pouco mais. Mas Deus diz o seguinte, do contrário, ele diz, deixa ir o meu povo para que me sirva. Deus não libertou você por uma liberdade cheia de libertinagens. Não é isso. Ele te libertou para servir a Deus. Pastor, que liberdade é essa que eu tenho que estar no culto? E sim, essa é a liberdade genuína. Cultuar a Deus, louvar a Deus de vivo. Ah, pastor, liberdade, eu pensei que era fazer o que eu quisesse. Como disse certo filósofo, se você só faz o que você quer, você é escravo da sua própria vontade. Nada de você ser liberto. As pessoas querem empregos que eles podem entrar na hora e sair na hora que quiserem. Não é isso? Não querem respeitar horários, não querem regras nenhuma. Esse não é o nosso Deus. Deus te chama para servi-lo. Não é isso que acontece? Eu quero ser livre, não quero que ninguém... Converse com uma pessoa desviada do Evangelho. Pastor, eu não aguento mais esse negócio, não quero ninguém falando, zoando no meu ouvido, dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu não devo fazer. Mas espera aí, Deus te libertou, se você foi liberto de verdade, para servir a Deus. Como eu ouvi de uma certa pessoa que chegou e com todas as palavras ela disse, eu não aguento mais esse negócio de ir para a igreja, eu não quero mais essa obrigação para mim. Interessante que ela foi liberta para isso. Mas a pessoa, com todas as palavras, chegou e disse, estou cansado de servir desse jeito, de trabalhar desse jeito. Então, irmãos, nós somos separados, mas separados por um serviço.
É uma santa separação cuidadosa de Deus. Aqui é o melhor lugar para você estar hoje. Deus te separou no melhor lugar do mundo hoje, o santo culto ao Senhor. Mas o texto não para por aí e diz o seguinte: do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e nas casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Agora perceba que há uma ameaça de Deus, caso esse povo não, ou os egípcios, mais particular Faraó, se ele não libertar o povo, Deus agora ameaça. Isso aqui é meu povo, eu sou o protetor deles, eu separei eles para mim, eu os separei para mim. Esse é o meu rebanho, não toque nele. Eu quero que eles me sirvam, e se você tentar impedir o serviço do Senhor, eu vou mandar mosca para vocês. E não vou fazer distinção entre Faraó e o servo. Vai ter mosca na casa do servo e lá também na casa de Faraó. Não tem distinção dentro dos egípcios, ou entre os egípcios não há distinção de pessoas. Não sei se você já lidou, eu acredito que já sim, com toda certeza, lidou com moscas, né? E é terrível. E às vezes a gente pensa que, ou até pode pensar, e às vezes é uma realidade mesmo, né? Na casa de fulano de tal, lá tem vários produtos, assim, assado, e lá não tem mosca. Entretanto, irmãos, aqui não adiantava Faraó procurar na internet, ou mandar trazer as melhores pessoas, ia ter mosca na casa dele. E mosca é algo terrível. Eu fui ao Piauí agora, dei uma infecção intestinal, né? Por conta de moscas. Eu amo minha terra. Piauízão no coração, né? Sempre. Mas tem muita mosca em alguns lugares. E aí eu visitei um lugar e tinha várias moscas lá, e eu acredito que elas sentaram na minha comida, eu comi, aquilo fez muito mal. Você vai dizer, mas foi na minha casa. Isso acontece numa casa. Aconteceu comigo e mais ninguém na casa. Isso é verdade. Mas no caso aqui, ia acontecer com todo mundo. Todo mundo, sem distinção. Verso 22. A única distinção que Deus faria é Ele dizer, eu vou cuidar de um povo. Eu vou cuidar de um rebanho. Eu tenho um povo para mim. É o meu filho, é Israel, ninguém toca nele. Olha o que ele diz aqui. Naquele dia separarei, a palavra separar aparece aqui, né? Separarei a terra de Gozem. Naquele dia tem a terra de Gozem, em que habita o meu povo. Os israelitas, dentro daquela região do Egito, né? Ainda no período de José, eles foram separados para morar nessa terra. E Deus disse, aquela terra lá, naquela terra não vai ter uma mosca. Irmãos, lidar com mosca é terrível. Talvez você procure na internet, procura lá um remedinho, bota cravinho, alguma coisa assim, mas é impossível, não acaba com aquilo. No caso aqui é uma praga que Deus disse, não vai acabar. Agora vai ter um lugar que vai haver uma separação radical, não vai chegar uma mosca. É aquela separação que a gente toma um pano e joga em cima da comida, diz, agora eu quero saber se essa mosca vai sentar em cima da minha comida, né? É uma separação radical, você tapa agora de uma vez por todas para que não haja mosca na sua alimentação. Deus faz isso, mas faz isso com o seu povo, em uma separação radical. Ele separa o seu povo da contaminação dos outros povos, das pragas que estão acontecendo. Redentivamente, Deus coloca uma tampa em Gozem e diz, aqui não entra uma mosca, vai ter muita mosca, mas aqui dentro não vai acontecer com ninguém. Que milagre. Porque eu já disse, lidar com mosca não é fácil. Imagina com a praga, e Deus está dizendo aqui, nesse lugar não vai sentar uma mosca. Ele ordena. E aí mais, irmãos, ele diz assim, também, naquele dia separarei, né, a terra de Gozem, em que habita o meu povo,
para que nela não haja enxames de moscas, e saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Você imagina uma parede que há entre a terra do Egito e o povo de Gósen. Não passa mosca para lá. Não passa mosca para lá. Há tentativas, mas mais uma vez eu já disse que de algumas pessoas de querer explicarem cientificamente por que não tinha naquela região mosca naquele período. Mas obviamente, irmãos, esse é um milagre que Deus opera. Porque Deus opera o milagre da praga e do cessamento da praga também. As duas coisas. Ele manda a praga e ele cessa a praga quando ele quer. É assim que acontece com a peste negra e com tantas outras que estão aí, até às vezes com intervenção humana. Com vírus produzidos em laboratórios. Também a mão soberana de Deus está por trás disso tudo, punindo nações, punindo povos e chamando pessoas ao arrependimento. Mas aqui o que Deus faz é uma separação. Ele diz, vai ter praga em todo lugar, mas na terra de Gósen não vai haver uma mosca sequer. E mais, continua lendo, por favor, verso 23 diz o seguinte: farei distinção. Perceba o que Deus está fazendo. Separação, distinção, uma santa separação. Pode até parecer redundante, né? Se você pegar a língua hebraica, por exemplo. Mas é uma santa separação no sentido de que ele está separando para proteger e para cultuar e adorar a ele. Uma separação que um povo que vai servi-lo, uma separação que um povo que não vai ter praga na casa deles. Aquilo que está dito no Salmo, praga nenhuma chegará à tua tenda. E ainda ele vai dizer assim, aí no versículo 23, né? Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Sabe o que é isso? Santificação. Deus separa o que é povo seu e o que não é seu povo. Nesse texto, nesse momento, irmãos, uma verdade é preciosa. Só tem dois lados. Ou você está no Egito ou você está na terra de Gósen. Só tem dois lugares para estar. Ou na praga, ou fora dela. Ou debaixo da ira de Deus, ou sem a ira de Deus. Ou debaixo da separação radical de Deus, que diz esse aqui, é o meu povo, ele não se mistura com os demais. Ou você está fora e realmente corrompido. Essa separação, ela vai mais além do que nós vimos até agora. Veja versículo 24, veja mais uma informação. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou arruinada com estes enxames. Por causa dessas expressões, e principalmente no hebraico, terras arruinadas, consumidas, parece não se tratar somente de moscas, né, mas insetos diversos. Até insetos que picavam também, porque consumiam, né? A terra ficou arruinada com eles. Claro que mosca arruina, sim, obviamente. Mas a ideia é que, pelo contexto, pode insinuar que sejam outros tipos de insetos também. Mas a gente pode ficar na ideia que a mosca ela já é realmente muito danosa, obviamente. E aí, então, continue observando, ele diz o seguinte: de moscas à casa de Faraó, né, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse. E aqui, irmãos, nós vemos mais uma separação. Perceba, por favor, preste muita atenção. Ide oferecer sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Há uma proposta espúria, há uma proposta que pecaminosa da parte de Faraó para o povo de Israel. Eles chamam a Moisés, claramente você vê isso no versículo 25. Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse o seguinte: ofereça, mas ofereça onde? Nessa terra. Ofereça nessa terra. Ora, irmãos, a proposta de Deus era tirar o povo da terra do Egito e conduzir à terra prometida, a Canaã, a um lugar para aquele povo adorar. Mas há uma proposta espúria, há aqui uma proposta de casamento espúrio de adoração entre o Deus vivo e os outros deuses. Há uma tentativa de unir o santuário do Senhor com os outros santuários. E Moisés, aqui de maneira muito sábia, e para quem está estudando conosco, Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller, né? Nós estamos estudando nos domingos pela manhã na escola dominical, nós percebemos que ao lidar com o mundo, não basta apenas a gente atacar e dizer que eles estão errados, não prestam. Peraí. E na verdade não é assim que nós chegamos
falar com as pessoas porque precisamos respeitá-las, primeiramente. E outra, a maneira de você falar a verdade. Como Moisés faz aqui, sem negociar a verdade, mas ele chega a afirmar para Moisés, ou desculpa, para Faraó, aquela impossibilidade de fazer culto lá dentro daquela terra. Olha o que ele diz aí. Ele diz, rapaz, não tem condição. Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Irmãos, o nosso culto é diametralmente oposto. Há uma separação entre o culto verdadeiro e o culto de Faraó. Não há possibilidade nenhuma de unir cultos se existirem outros que não são ao Deus único, vivo e verdadeiro. Há diversas pessoas que dizem o seguinte: por que vocês não se unem em um só culto na terra toda? Porque nem todo culto é o Deus verdadeiro. Porque na hora que nós adoramos o Deus verdadeiro, tem pessoas que vão apedrejar a gente, odeiam o nosso culto. Ora, se não é isso que acontece na China e em diversos outros países que odeiam o cristianismo. Não há apedrejamento, mas talvez o estrangulamento. Outras pessoas que foram decapitadas, outras pessoas que são perseguidas, que são queimadas até hoje, por causa da sua fé. E algumas pessoas se perguntam, me diz uma coisa, pastor, por que não une todo mundo num culto só? Porque existe uma separação radical também no culto. Esse culto, e eu não estou dizendo que nós somos os únicos verdadeiros, todo mundo que adora o Deus vivo verdadeiro, Deus único, Deus de Israel, esse é um culto verdadeiro. Mas tem que ser a Ele, porque é dito lá em Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não sirva outro Deus, não faça outro culto. Já te convidaram para um culto que não tem nada a ver com Deus vivo? Já te convidaram para um culto que você sabe que ele é diametralmente oposto aos princípios bíblicos? É por essa razão, irmãos, que eu não vou a culto pagão nenhum. Nem que seja um culto pagão de formatura. Eu não vou. Não vou. No período em que minha esposa se formou, entre as muitas coisas que nós escolhemos da turma, eu disse, olha, eu quero o culto e nós queremos ficar com a parte da liturgia do culto. A gente sabe que esse é um ponto perigoso, muito perigoso, entre que as pessoas gostam de modificar e achar que ali está todo mundo no mesmo barco, ou todo mundo adorando o mesmo Deus. Espera aí. Se não é segundo a Escritura, não é o mesmo Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Deus faz uma separação radical. Ele diz então, respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos uma coisa que é abominação para eles, vão odiar esse culto nosso. Versículo 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como o que, irmãos? Como Ele disser, não como Faraó disser. Porque lá dentro o culto tem que ser como o Faraó diz, e não como Deus ordena. É por isso que no Novo Testamento, para quem achar que isso é uma coisa só do Antigo Testamento, Paulo vai escrever em 1 e 2 Coríntios, capítulo 6, nos 2, ele vai dizer qual é a união que há entre Deus e o diabo, a luz e as trevas, entre o templo do Senhor e o templo que não é dedicado a Ele. Não há nenhuma. Nenhuma, irmãos. É um casamento espúrio. Não dá para unir o culto a Deus vivo e verdadeiro. Porque o culto a Deus vivo é como Deus mandou e não como nós queremos. Não como nós achamos. A nossa confissão de fé vai dizer, no seu capítulo sobre culto, vai dizer assim, que Deus não pode ser adorado segundo as imaginações humanas. Segundo as imaginações humanas. Pastor, eu imagino que nós deveríamos adorar desse jeito. Não é como você imagina, meu irmão, é como Deus manda. E às vezes isso é difícil de dizer. Como uma vez foi difícil, eu pregando num culto, e de repente, quando eu acabei de pregar no culto, me disseram assim, era um culto de formatura, disseram assim, pastor Rogério, agora eu queria que o senhor fizesse a bênção dos anéis. Eu disse, não faço bênção de anel, não.
Porque isso não tem base bíblica. Eu estou aqui para abençoar pessoas com o evangelho, não os anéis. E por mais duro que seja, no finalzinho do culto, eu tive que dizer aquilo. Não para todo mundo junto, mas para a pessoa que vem me pedir. Eu disse, não. Com todo respeito, mas eu não vou fazer isso. Eu estou adorando Deus vivo e verdadeiro. E para me assustar, eles procuraram lá um outro pastor na hora, na verdade uma pastora, e ela veio e fez a bênção dos anéis. Não, eu não acredito que esse é um princípio bíblico, irmãos. Nós não pregamos falta de amor para com ninguém. Eu disse isso de maneira muito amorosa, muito respeitosa, mas eu não negocio a verdade. Porque os cultos são diferentes. O meu culto não é como eu quero, mas é como Deus quer. O culto a Ele, né? Versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Aqui aquelas pessoas que não têm fé em Deus nenhum, mas diz o seguinte: ei, ora por mim. Ora por mim. Está indo para a igreja? Às vezes eu vou na padaria, um indivíduo passa por mim e eu estou vestido como um pastor, com a Bíblia na mão, e diz: olha, lembra, ora lá por mim também. Ou às vezes eu com a Bíblia na mão, ele não sabe a diferença entre nós os católicos, diz: reza por mim. Não é isso? Eles não entendem a diferença. E aqui Faraó faz isso de maneira mais pragmática possível. Ele diz o seguinte: vai lá, Moisés, ora por mim. Não esquece de mim, não. Ele não entendeu a diferença de adoração do Deus vivo. E versículo de número 29 diz o seguinte: respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei sim ao Senhor. Eu vou lá, vou orar por você, porque nós podemos orar e devemos orar por todos. Ore por aquelas pessoas que na rua pediram para você orar. Você pode orar por elas. Todas. Que você lembrar, e até mesmo por aquelas que você não lembra, peça a Deus para ter misericórdia. Ele diz: orarei ao Senhor amanhã. Esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais, de todos, indistintamente, assim como foi para todos indistintamente também, ele tirará de todos indistintamente, não deixando. Agora, só faça uma coisa, meu querido. Ô Faraó, não me engane mais, sem deixar o povo de Deus ir embora. Saiu então Moisés da presença de Faraó, orou, e o Senhor fez exatamente porque Deus cumpre as suas promessas. Faraó não cumpre, versículo 32, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Não deixou ir o povo. Você está percebendo, irmãos? Que enquanto Deus cumpre a sua promessa, Moisés disse o seguinte: tá bom, eu vou orar. E orou. E Deus ouviu. Porque Deus é misericordioso. Ouviu a oração de Moisés, na mediação de Cristo, obviamente. E aqui nós temos Faraó descumprindo, como muitos fazem, e essa é uma aplicação rotineira nas pragas. Muitos prometem, quando estão doentes, estão passando por dificuldades, prometem que vão servir a Deus, mas na verdade não servem. São mentirosos. Essa é a grande diferença. Aqui dá para fazer mais uma separação entre os que servem a Deus e os mentirosos. Os que são de fato de Deus e aqueles que prometem e não fazem nada. Que disseram que quando diminuísse a pandemia, ou quando fosse curada a pandemia, ia servir o Senhor sem medo, de coração. Mas isso não foi cumprido. Está com o espírito, está com a síndrome de Faraó, né? E precisa se arrepender dos seus pecados. Por último, do verso 1 até o verso 7 do capítulo 9, nós temos Deus separando o povo economicamente. Por que economicamente? Diz o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir meu povo para que me sirva. Sempre essa expressão, me sirva, é uma separação para serviço. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos. Esse aqui é o centro da economia daquele povo.
Se você quer entender um pouquinho disso, basta perceber como é que as pessoas são ricas no Antigo Testamento, quando elas têm muito gado. Não é falar de moedas, não é falar de muito dinheiro, né, recurso pecuniário, mas é falado mais de moeda em si, né? É mais falado mais realmente de animais. Por exemplo, Jó, se você ver a descrição, por que Jó era um homem crente e muito rico? Um contemporâneo lá dos patriarcas. Para quem acha que ele está muito longe, ele não está tão longe assim não, é um contemporâneo mesmo, né? Está ali pertinho dos patriarcas. E ele, Jó, um homem muito rico, tinha muito gado. A riqueza dele é medida pelo gado que ele tem, pelos animais que ele tem. O que Deus está dizendo agora? Deus está dizendo que ele vai ferir o sistema econômico. Ele vai acabar com o sistema econômico. Ele está dizendo, quem controla a balança econômica sou eu. Quem controla a renda de vocês sou eu. E eu vou ferir o sistema econômico de vocês quando eu matar o gado. Isso aconteceria no Brasil, por exemplo, e aconteceu um período em que o gado, a carne do Brasil, foi encontrada lá elementos estranhos. E muita gente deixou de comprar a carne brasileira. Foi péssimo para a nossa economia. É exatamente isso que Deus está dizendo o seguinte, eu vou lançar uma praga para destruir economicamente os egípcios. Eu vou acabar com o sistema econômico, eu vou acabar com os ídolos dele, porque esses povos, à semelhança de muitos outros povos, adoravam também a animais, ao boi, à vaca. Eles adoravam os animais. E Deus está destruindo aqui o sistema idolátrico dos egípcios e a sua economia. Está destruindo a economia daquele povo que se achava dono do mundo. Olha que de vez em quando Deus faz isso na história com diversos povos. Ele destrói sistemas econômicos. Pessoas que se acham poderosas. Ele diz, por quê? Porque Deus protege o seu filho de maneira efetiva. Ninguém é capaz de impedir Deus de proteger o seu filho. Ninguém se livra das mãos de Deus quando Ele quer atacar. Mas ninguém consegue atacar quando Deus está livrando. Ninguém. E se você perceber ainda, no versículo de número 3, diz o seguinte, eis que a mão do Senhor, lá antes ele já tinha dito que era o dedo do Senhor, agora a mão do Senhor. São expressões, claro, que nós chamamos de antropopatismo, antropomorfismo. Deus não tem mão, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele encarnou no seu filho, obviamente, mas Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essas figuras para Deus são linguagens humanas, para que você entenda que é Deus que está pesando a mão sobre, ou o poder, punindo os egípcios. A mão do Senhor ferirá aquele sistema econômico. Eles adoravam a um Deus, por exemplo, o Deus conhecido como Beuzebu. Baal com Zebu, a mistura, Beuzebu. Né? Cristo chega a citar isso lá no Novo Testamento. Né? Então, eles são adoradores de Baal, Zebu. A ideia é lá, tem animais sendo adorados no lugar de Deus. Deus está dizendo, eu vou destruir o sistema econômico, vou matar esses animais todos que vocês adoram. Caso vocês não deixem ir o meu povo, eu protejo o meu filho, Israel. Se você não libertar o meu povo, eu vou destruir o filho de vocês. Veja comigo aí, irmãos, ainda o versículo de número 4. E o Senhor fará distinção, mais uma vez, o aspecto redentor, o aspecto preservador da aliança. Isso é claro lá, por exemplo, Deus faz uma aliança com Noé. É uma aliança o aspecto da aliança da graça ali que é evocado é a preservação. Deus preserva Noé e sua família na arca. Aqui Deus preserva mais uma vez os seus filhos de Israel, fazendo com que aquela praga não chegue à sua casa. Ele disse, o Senhor fará distinção entre o rebanho. Lembra que os israelitas viviam financeiramente também do rebanho. Eram pastores de ovelhas. Os israelitas eram pastores de ovelhas, eles que viviam disso mesmo. Os israelitas ainda tinham lá a plantação, às margens do rio Nilo. Mas esses homens viviam do gado, viviam do rebanho. Ele disse, eu vou fazer uma distinção entre o rebanho de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo. E assim como o faraó estava dizendo, amanhã, você vai lá e ora amanhã. Agora Deus também joga
para ele, amanhã, para ficar claro que até o tempo da liberdade, da libertação, quem determina sou eu. Preste atenção, o Senhor, e da praga também, o Senhor designou certo tempo. Amanhã fará o Senhor isso na terra. Eu vou trazer praga. Você não está dizendo que amanhã, pois agora sou eu que estou dizendo. Amanhã vai ser assim. Amanhã. Deus tem um dia e a hora para lançar a praga, um dia e a hora para cessar a praga. Isso tudo depende somente da sua soberania, sua vontade, do seu querer. Ele ainda diz, ainda é dito aí no versículo 6, e o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, contudo, todavia, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Nenhum. Deus está dizendo, eu preservo o sistema econômico do meu povo. Mais uma lição para Israel, confia que quem te sustenta sou eu. A praga vai chegar lá, mas não vai chegar aí. Porque eu estou dizendo, estou fazendo separação, a santa separação de Deus, preservando o seu povo da sua própria ira. Não da ira de Faraó, não da ira de outros, mas da sua própria ira. A coisa pior que existe é a ira de Deus. Vamos finalizar? Versículo 7. Faraó mandou ver. E eis que do rebanho, ele não acreditava, mas mandou ver, do rebanho de Israel não morreu nenhum sequer. Assim como não entrou uma mosca, também não morreu um gado, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Homem do coração duro, homem de dura cerviz. Agora, atente às aplicações que eu tenho desse texto para nossas vidas. As nossas vidas. Primeira delas, irmãos, anote isso, é importante para nós. Olhando para esse texto, eu me lembro de uma coisa que, de vez em quando, nós somos jogados, ou é jogado na cara dos cristãos, ou daqueles cristãos mais conservadores, aqueles que preservam a sua família a qualquer custo. Estão com medo do seu filho não somente cair do prédio, como foi o caso fatídico e triste, né, do que aconteceu com o filho do Eric Clapton, que citei no início. Mas, obviamente, na proteção do seu filho, na proteção dos seus, essa é a minha aplicação. Seja radical. Ora, irmãos, quando Deus lançou ali uma proteção total em Gósen, dizendo o seguinte, aqui está protegido, aqui ninguém entra, vou fazer uma separação clara entre o que é meu povo e o que não é, Deus estava fazendo uma separação radical. E o que nós ouvimos hoje, quando nós dizemos o seguinte, olha, preserve o seu filho, cuidado com o mundo, não deixe ele sair com qualquer pessoa, saiba quem são os amigos do seu filho, saiba onde é que ele está estudando, saiba que tipo de filme ele assiste, saiba que tipo de pessoas ele está se envolvendo. Ah, pastor, isso é muito radical, isso é separação demais, mas veja para esse texto, é absolutamente radical. O seu filho não precisa se envolver com o pecado, não precisa se envolver com indução do pecado, ele precisa de Cristo. Da proteção que vem do Senhor. Ah, pastor, mas é porque ele precisa de amigos. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que ele não pode falar, de jeito nenhum, ele deve falar, deve respeitar, deve tratar bem a todos, mas os seus melhores amigos têm que ser crentes, filhos de Deus. Porque assim como Deus radicalmente tapa para que as moscas não venham, as pragas não venham, você deveria tapar os seus filhos, protegendo os seus filhos das pragas também. E aqui eu não estou dizendo, chamando pessoas de pragas, mas eu estou falando de ideologias, ensinamentos que são como pragas. Mais uma vez, não são pessoas, nós não pregamos a ódio para com ninguém, para com nenhum tipo de raça nem religião, mas uma séria distinção entre os que são filhos de Deus e os que não são, no sentido de envolvimento, de entregar a vida, confiança. Crie os seus filhos no convívio do Evangelho, irmãos. Crie seus filhos no convívio do Evangelho. Ore para que Deus dê a oportunidade de termos mais escolas cristãs no Brasil, onde o seu filho não somente aprenda o Evangelho, mas ele esteja relacionado com pessoas que conhecem o Evangelho. Pastor, mas Deus não mandou ir, foi no mundo, sal da terra e luz do mundo. Obviamente nós vamos trabalhar e vamos conviver com todo tipo de gente em todo lugar, irmãos. Vai chegar a hora
de você testemunhar de Cristo, não somente dentro, mas também fora de casa, no trabalho, respeitando sempre a todos, mas não concordando com todos. O fato de você respeitar não quer dizer que você vai concordar com eles. Ah, não, pastor. Eu prefiro que o meu filho, e é interessante que tem pais que o filho vai dizer assim: eu vou no acampamento, pai, eu vou na programação da igreja. Não, não, não. E ele vai dizer: pô, vou sair com meus colegas, vou para o cinema, vou sair, vou namorar, vou fazer aquilo. Ele não se preocupa. Proteja os seus filhos. E se necessário for, seja radical nisso. Aí a ideia de radical não é bater, nem espancar, e nem tratar mal as pessoas, que isso fique bem claro hoje à noite. Mas é fazer sim distinção entre o que nós acreditamos e o que eles acreditam. Clara distinção. Outra coisa, você que é filho, você que está me ouvindo, que é filho, e que às vezes você diz assim: eu não sei porque meu pai me proíbe isso, meu pai me proíbe aquele outro. Ele não deveria me proibir, ele deveria deixar eu sair. Saiba que, como Deus, seu pai quer o melhor para você. Se de fato ele está de acordo com a palavra de Deus, se de fato ele é um pai segundo o coração de Deus, ele quer o melhor para você. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe, ouça os ensinamentos dele. Porque assim como Israel precisava ouvir o seu Deus, nós hoje, as crianças, também precisam ouvir os seus pais, que são representantes de Deus, no sentido de autoridade. Honra teu pai e tua mãe, é um mandamento com promessa. Então seu pai diz: não, meu filho, não ande desse jeito, não, olha as amizades, tome cuidado mesmo, tome cuidado. Outra aplicação para nós, e aqui é muito simples, já até falei isso de alguma maneira no texto. Qual lado você está hoje à noite? Você está em Gósen? Você tem certeza que você está debaixo da proteção de Cristo? Você tem certeza que a praga não chegará a você? Porque a praga que eu estou me referindo especificamente, e agora, para deixar bem claro nos nossos dias, a Covid-19 atacou crentes e descrentes. Inclusive eu fui atacado pela Covid-19. Crentes e descrentes. Pastor, então, como esse texto ele se aplicaria a mim hoje? Irmãos, veja que esse texto foi colocado para nós, não somente para falar de uma liberdade ou de uma libertação física, de uma libertação de uma praga, de uma mosca, ou da Covid-19 propriamente dita. Não, irmãos. Esse texto foi colocado para nos lembrar da maior de todas as libertações, a libertação do inferno, do império das trevas. Leia comigo, por favor, Colossenses capítulo 1, por gentileza. Abra comigo. Colossenses 1. Colossenses 1, a partir do verso 13. Colossenses 1, a partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Até aqui. Ele nos libertou do império das trevas. É isso aqui que eu estou falando, irmãos. Gozem. De alguma maneira ela aponta para o Redentor. Aquilo que Cristo seria para nós e é. A nossa proteção das trevas do inferno, das pragas do inferno. Se você vê essas pragas, a maioria delas se repete no Apocalipse. Quem é o protetor? É Cristo. Aquele que ele é revelado no Apocalipse de maneira tão vitoriosa e tão reluzente, tão resplandecente, tão linda e tão bela, como o Salvador do seu povo. Mas outra implicação para mim e para você é: no seu sistema econômico, na sua mente, quem é que está preservando a sua situação financeira?
Talvez você não adore Beuzebu. Mas a quem você adora? Em quem você confia? Qual seria o melhor sistema econômico? Será que nós também não temos um pouco de idolatria em alguns personagens políticos, em algumas pessoas que nós acreditamos que elas são boas demais e elas que vão tirar o nosso país do buraco? Será que nós não acreditamos, nós não temos um pouquinho de idolatria de acreditar que é o sistema A e B que vai libertar o Brasil e que vai trazer o valor da gasolina lá para baixo novamente? Qual é o seu ídolo? Em quem você confia para sustentar você? Deixe-me fazer uma aplicação clara. No dia do Senhor, você descansa em Deus quando depende de você? Quando depende de você? Ou você acha que não, aqui dá para ganhar um extra? Quando depende de você? E Deus está dizendo para você mais uma vez nessa noite: dependa de mim, eu te protejo, eu protejo o teu sistema econômico. Você só não vai quebrar porque eu não quero. No dia que eu quiser, quebra qualquer sistema econômico. Confia em mim. É difícil para nós acreditarmos nisso, irmãos, mas a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara em dizer: confie em mim. Deixe de acreditar que você é o seu provedor. Se Deus mandou você trabalhar 6 dias e descansar num, descanse. Confie no Senhor. É tão difícil para nós. Mais uma vez, irmãos, isso depende, claro, do tipo de trabalho que você exercita. E se você é obrigado a estar ali ou não. E se você é obrigado, ore para Deus te dar a liberdade ou a oportunidade de estar aqui. A liberdade mesmo para estar cultuando ao Senhor. Claro que tem aqueles profissionais de segurança, saúde, são exercícios de misericórdia que precisam trabalhar. Mas estou me referindo também àquelas pessoas, ou principalmente àquelas pessoas que podem estar cultuando ao Senhor. Eu me pergunto, onde estão aqueles irmãos que, por exemplo, não vieram hoje e poderiam adorar a Deus? O que estão fazendo? Se foram libertados para servir ao Senhor, o que estão fazendo? Ah, não, eu vou estudar, eu vou fazer um cursinho. Eu vou me preparar melhor para o vestibular, eu vou me preparar melhor para o Enem, para um concurso. Sabe que não é esse tipo de comportamento que Deus quer. E Deus te chama ao arrependimento hoje ainda. E diz: pare de agir como um egípcio. E comece a agir como um israelita, um verdadeiro povo de Deus. Guarda. Porque você foi tirado do império das trevas para libertar. E como é que começam os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aí vem os 10 mandamentos, entre os quais está o quarto mandamento, que diz: guarda o dia do Senhor. No Antigo Testamento, o último dia. No Novo Testamento, o dia do Senhor. É assim que ele é chamado lá no Apocalipse. Não mais o Shabat, mas o dia do Senhor. Como disse João, eu me encontrava na ilha de Patmos no dia do Senhor. O dia da vitória do cristianismo. A maior vitória do cristianismo. Confie em Deus. Pare de confiar em você mesmo. E confie mais nele. Trabalhe mais para ele. Dê mais sua vida para ele. Outra coisa, irmãos. Esse texto vem para acabar com qualquer possibilidade de culto ecumênico. Não existe ecumenismo na prática. Há diferenças. Existem respeitos. Mais uma vez, respeitamos a todos, mas não existe culto ecumênico. Não dá para fazer culto com todas as religiões juntas. Não dá para unir todo mundo. Houve várias tentativas. Houveram várias tentativas. Tentativas dentro do Brasil, fora, no mundo inteiro, de unir todas as igrejas num lugar só. Não, irmãos, não há essa possibilidade. Ah, pastor, mas como será no céu? Todo o verdadeiro povo de Deus reunido. Mas não cultos diversos, ou pessoas que adoravam a outro Deus que não era o Deus vivo no céu. Não, no céu só vai entrar os que adorarem a Yahvé, o Deus do pacto. O Deus do pacto. Somente esses. Irmãos, outra coisa interessante para aplicar nas nossas vidas
é que nós vemos Deus atacando o ídolo dos egípcios, que são animais, né? Eles adoravam animais como alguns povos do mundo adoram também o animal. Eles não comem a vaca, o boi, né? A carne de boi, a carne de vaca. Eles não comem, eles adoram isso. E talvez você não seja um adorador direto, mas eu pergunto ainda, porque tem algumas pessoas envolvidas com um movimento de que de alguma maneira também mostra idolatria. Se você não quer comer carne vermelha, não há problema. Se você acha que isso é mais saudável, tudo bem. Agora, dizer que as pessoas estão em pecado porque comem carne vermelha, isso também é idolatria. Isso também é pecado. Eu como carne de boi, carne de gado. Não, pastor, isso é pecado. Onde? Qual é a base bíblica para isso? E talvez essa seja uma idolatria ainda, que você esteja, talvez até dizendo, esses irmãos estão tudo pecando, porque estão comendo carne de boi. E é interessante que essas mesmas pessoas que defendem esses movimentos, de que não pode comer carne de boi, às vezes são as mesmas que são a favor de matar criancinhas, a favor de aborto, e muito mais. Há ainda idolatria hoje que precisa morrer no nosso coração. Algumas idolatrias ainda precisam serem mortas no nosso coração. Algumas pessoas ainda estão condenando os presbiterianos, dizendo o seguinte: esse bando de presbiterianos são pecadores porque comem carne vermelha. Não só presbiterianos, mas vários outros, batistas, assembleanos, que comem também. Irmãos em Cristo. Mas algumas pessoas ainda acham, e por incrível que pareça, pasmem, hoje, amam mais um animal do que um ser humano. Amam mais um cachorro do que um ser humano. Amam mais uma vaca, mais um boi do que um ser humano, do que uma criança. Porque, como eu disse, são os mesmos que são a favor de aborto. Eu não estou dizendo que nós devemos desprezar os animais. A Bíblia não manda desprezar. Pelo contrário, nós temos que amá-los. Mas, irmãos, adorar não. E nem tratar como seres humanos. Sabe por quê? Porque um dia, um sangue, não de animais, não de bois, mas o sangue de Cristo, veio ou foi derramado para salvar não animais, mas para salvar pessoas, filhos de Deus. Então ame acima de tudo Deus e depois ame pessoas, seres humanos. Porque há sim uma distinção entre o animal e o ser humano. Se tiver que morrer um ou outro, morre o animal, o ser humano não. Bote isso na sua cabeça, é bíblico. Nós não estamos pregando, irmãos, destruição dos animais. Pelo contrário, nós amamos os animais. Eu tenho um animal de estimação. Tenho um cachorro. Trato ele muito bem, mas como animal. Como ser humano, não. Como animal. E ainda há algumas idolatrias nos nossos corações que precisam ser destruídas. Por isso, nessa noite, eu quero conduzir, ou chamar você, convidar você, para que você se arrependa. Arrependa-se da sua idolatria e corra para Jesus Cristo. Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para pagar todos os seus pecados e os meus pecados também. Não importa o pecado que você tenha cometido, Cristo Jesus é poderoso para te livrar do inferno. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado pela Tua palavra santa, bendita, que está diante dos nossos olhos. Pedimos que o Senhor venha abençoar essa palavra, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não foi convertido, Senhor, que o Senhor venha tocar no coração ainda hoje. Nós não estamos ordenando, porque não temos poder para isso. Acabamos de ver a grandiosidade do Teu nome. O Senhor faz aquilo que te apraz. Mas se for a Tua vontade, converte pessoas hoje, em nome de Jesus, Pai. Converte pessoas que estão assistindo, que precisam ser convertidas, pessoas que estão aqui agora presencialmente, que precisam ser convertidas. O Senhor venha tocar no coração de irmãos, crentes já, mas que ainda têm suas idolatrias, que ainda têm
seu ídolo, que precisa ser arrancado. E que hoje à noite o Senhor venha arrancar a última raiz de idolatria, em nome de Jesus, ó Pai. Ainda que doa, porque muitas vezes dói, porque o ídolo está entranhado, enraizado no nosso peito. O Senhor venha arrancar, ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, por amor do Teu nome. O Senhor tem misericórdia de nós, por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do Evangelho da salvação, por causa de Cristo que morreu por nós, por causa dele, Senhor, abençoa a cada um nessa noite, em nome de Jesus. Faz-nos caminhar com Cristo, faz-nos ser peregrinos com Cristo Jesus aqui na terra, Senhor. Faz-nos, ó Pai, sermos firmes na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não permita que o diabo nem as trevas encham o nosso coração, ó Pai. Mas Jesus reine em nossos lábios, Jesus reine no nosso olhar, Jesus reine no nosso coração, Jesus reine em nossa vida, por amor do Teu nome, Senhor. E que nós possamos viver como cidadãos do reino dos céus, não como cidadãos das trevas, ó Pai. Em nome de Jesus. Nessa noite, haja conversão. Nessa noite, haja convicção de pecado, arrependimento e direcionamento no Evangelho da salvação, ó Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, aquele que morreu, mas que ressuscitou, vive e reina e reinará por toda a eternidade. Em nome dele que nós oramos. Amém.